Seja muito bem-vindo ao MagraCast. Este é o episódio de número 3. E eu trouxe aqui comigo o querido doutor Alexandre Tomás. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, doutor Ivan? Tudo bem, todo mundo que está aí assistindo? É um prazer enorme, queria agradecer demais aqui essa oportunidade. Nós que somos amigos há muitos anos, né? Muitos anos. E que a providência divina também nos une também nessa missão médica. E vai ser uma alegria para mim contribuir um pouquinho dos aspectos mentais, pensando nessa questão de emagrecimento, de metabolismo, saúde mental, vai ser bem interessante. Eu estava ansioso por esse episódio. Eu gosto muito do Alexandre, é um amigo pessoal. Mas vou falar um pouquinho dele, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho também. O Alexandre ele é casado com a Emanuele, pai da Bianca, da Clarissa, do Felipe, católico, médico, também é psicólogo. Ele começou como psicólogo, né? Depois Exato. se tornou médico, se apaixonou pela medicina. Atua prioritariamente em saúde mental, já no CAPS geral, CAPS AD, e também tem atendimento particular em consultório, né? Ele também tem experiência em psiquiatria e psicologia clínica tomista e vem se dedicando ao estudo da medicina metabólica também, seguindo os passos do Dr. Ivan Ramos. Exatamente, meu professor, já digo isso. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado, tá, o convite. Esse é o nosso terceiro episódio, então você se sinta uma pessoa muito especial, né? Mas já me sinto, já assisti os outros, foi, assim, muito bom. Agora tem uma responsabilidade, né, de manter o nível, né. Ah, sem dúvida, aqui vai ser cada vez melhor, né? Eu quero trazer sempre pessoas que têm uma conexão pessoal, né, com a história da medicina, com o impacto que a medicina metabólica trouxe também na vida. Eu sei que isso também está acontecendo em tempo real contigo, assim como aconteceu comigo. Os impactos que uma medicina integral, uma medicina funcional, uma medicina metabólica, de um conhecimento mais profundo, traz na qualidade de vida da pessoa. E eu sei que a tua história já traz muita coisa. Então, antes de a gente entrar mesmo no assunto, eu queria te conhecer um pouco mais, né? Saber como é que a medicina metabólica, como foi que você, como médico, descobriu que atuando na saúde mental, né? Explica um pouco. Tu já atuava na saúde mental, mas prescrição de medicamentos não era suficiente. Como é Isso. que aconteceu essa mudança aí na tua mente? Sim, Ivan. Eu sempre fui um cara que me interessei pela realidade, pelas coisas como elas são. Eu nunca me satisfiz com aquilo que estava dado, com aquilo que estava ali, assim, superficialmente explicado, né. É tanto que era sempre uma dificuldade para mim na própria faculdade, porque a gente tinha um conteúdo para aprender e eu não me satisfazia com aquela coisa ali, com aqueles objetivos de aprendizado mais superficiais. Eu queria expandir, eu queria abrir mais, eu queria sempre estar expandir até a parte molecular, e às vezes eu me frustrava porque eu não conseguia, né. Aham. Então, com a formatura, eu já era realmente psicólogo, já atendia, né, atendo Sim, em consultório há mais de 10 anos, e no caso da medicina, na parte de psiquiatria, que é a área que eu realmente sempre me identifiquei, realmente a gente ia sempre dentro das prescrições. O paciente que vem com uma depressão, a gente já tem ali mais ou menos as medicações que vai fazer, paciente com outros tipos de transtorno, ansiedade, TDAH, a gente sempre tem ali os protocolos, mas eu reconheço que é uma limitação esse conhecimento. Então, fui me interessando, quando a gente vê alguma coisa nova, realmente fica difícil desver, né? Então, a medicina metabólica associada diretamente com a fisiologia humana realmente tem me chamado muita atenção. Então, os meus estudos têm me feito, de fato, olhar para os transtornos psiquiátricos, para os transtornos ansiosos, de compulsão alimentar, de depressão, com um olhar muito diferente e com práticas já diferentes e com resultados diferentes, pelo menos dos meus. Né? Dos meus sim. antigos resultados, eu já colho resultados novos Uhum. muito melhores. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei pra ti com um livro, A Energia Cerebral. Você lembra desse dia? Lembro. Aquele livro mudou minha vida. Aliás, fica aqui uma dica. Podcast também é bom pra isso, né? Pra gente indicar caminhos pras pessoas. Assim como a gente estava incomodado, ou seja, o conhecimento que a gente tinha ainda era insuficiente. Aliás, essa é uma procura de quem realmente procura a verdade. Quem está atrás da verdade nunca está totalmente quieto. É uma boa inquietude, a busca da verdade, né? E, particularmente, eu passei por um processo de depressão, né? Então, a minha depressão foi por conta da minha fadiga. Claramente, tinha um hipotireoidismo, indo lá para. Eu sempre tive hipotireoidismo desde a minha adolescência, né? Então, eu sempre tive uma tendência à depressão. E na época, eu fui a um psiquiatra que me prescreveu bupropiona, né?
Eu conto essa história, melhorou 10% dos meus sintomas, é melhor do que nada, né? Mas o conhecimento do metabolismo, eu concordo contigo, ele me fez entender aquilo que eu me incomodava. Não, eu não tô com uma deficiência de antidepressivo, né? Existe uma mudança de paradigma aqui. E foi esse livro que me fez enxergar isso, né? Que é o The Brain Energy, que é do Dr. Chris Palmer da Faculdade de Harvard, né? Em Medicina dos Estados Unidos. De uma visão de deficiência de neurotransmissores, ou seja, vou passar uma bupropiona para melhorar ali né, dopamina, um pouco de noradrenalina, ou serotonina, aí eu passo. Aí cada remédio atua naquele sistema, né, que melhora um tipo de neurotransmissor. Esse livro e o conhecimento e outros estudos que eu venho fazendo, e você também vem fazendo, vem acompanhando essa iniciativa, tem feito a gente entender que a psiquiatria, a compreensão dos distúrbios psiquiátricos passa por uma compreensão de que eles são consequência de distúrbios metabólicos. Isso é fantástico. Perfeito, Ivan. E eu tenho visto, né, tenho estudado muito o aspecto da inflamação, da neuroinflamação, como causa, né, desses transtornos psiquiátricos e neurodegenerativos. Quando se vai estudar o próprio Alzheimer, doença de Parkinson, há estudos também direcionados para o autismo, para o TDAH, como neuroinflamação. E essa neuroinflamação vem de onde, né? Não poderia vir de outro lugar, senão de uma inflamação metabólica completa. Né? Então, de fato, a medicina ela realmente se subespecializou muito, né? E perdeu um pouco esse olhar do todo. E é o que a medicina metabólica tem essa não só proposta, mas tem essa capacidade de fazer, que é olhar para o ser humano como um todo, dentro do seu melhor funcionamento, e os resultados é que realmente, a partir da base, se vai conseguindo saúde e também saúde mental. Sim. Uma coisa que eu tenho pensado, sabe, quando eu vinha para cá fazer esse MagraCast de hoje, vem na minha cabeça a imagem de muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento, tá? E eu acho que o intuito desse conteúdo também é aliviar o sofrimento das pessoas, é dar esperança às pessoas e mostrar para elas. Até eu conversei com a minha mãe hoje de manhã, né? Disse, eu vou fazer um podcast hoje com o Dr. Alexandre. Ela ficou feliz. Um abração, né, para ela. Ela vai assistir. E eu disse, mãe, as pessoas que vão assistir esse MagraCast de hoje, elas precisam saber que existe esperança para elas, além de apenas tomar remédios. Porque é muito claro que a gente diga, né? A gente não é contra o uso, prescrição de medicamentos especificamente, né? Eu acredito que os remédios, eles são úteis. Mas é inadmissível você fazer um tratamento psiquiátrico hoje em dia, com o conhecimento que nós temos de medicina, com o conhecimento metabólico, bioquímico, molecular, sem considerar o metabolismo daquele paciente, né? Então, essas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, depressão, compulsão alimentar, obesidade, todas essas coisas, elas têm uma raiz em comum, né? E claro, existem várias camadas de causas. Você não acha que é muito simplório apenas dar um antidepressivo ou um antipsicótico ou o que seja, né? Como você vê hoje a abordagem de um paciente, por exemplo, que tem uma ansiedade, que está acima do peso, sobrepeso? Como é que tu vê esse paciente na tua prática? Vamos discutir aqui, pegar um caso, né? Como seria assim, a abordagem de uma pessoa, uma mulher de 40, 35 anos, que quer emagrecer, por exemplo? Sem dúvida, Ivan. A gente precisa... Você falou uma palavra que é muito fundamental, né? Que é a esperança. E uma das coisas que eu trabalho muito dentro do consultório é a questão de algumas virtudes, né? Então, antes de falar até mesmo de alguma virtude, para a gente tocar nesse assunto de saúde mental, e que também acaba se relacionando com a saúde física e estética também, é importante a gente saber que, antes de tudo, nós precisamos de duas realidades que tem na nossa alma, que é a inteligência e a vontade. Então, primeiramente, a gente precisa estar com a nossa inteligência iluminada pela verdade. Então, o cientista, a pessoa que estuda, ela tem essa busca pela verdade. E quando a gente vai
realmente descobrindo, né, para o que o homem foi feito, como ele deve se alimentar, como ele deve viver, a gente, de fato, aplicando isso, percebe os resultados. Então, essa inteligência sendo iluminada pela verdade vai fazendo com que a pessoa tenha vontade de viver assim, de ter essa saúde, de ter, sim, essa beleza também. Mas, quando você descobre que existe essa possibilidade, se reacende uma esperança. Então, essa é uma coisa que eu acho que você, no seu consultório, vivencia muito. Pessoas que talvez já não tinham mais esperança, de aspectos mesmo de doenças crônicas, de uma obesidade, de inúmeros problemas que vão sendo acessórios nesse sentido. E isso, assim, recuperar a esperança das pessoas é fundamental. Então, uma das coisas que eu queria colocar aqui, né, que há esperança, sim, né, quando temos o conhecimento, a gente se impõe uma vontade, uma força de vontade para buscar as mudanças e reacende a esperança. Esses são pontos que eu queria colocar, assim, para introduzir também essa questão de saúde mental. Eu me lembrei de uma paciente que eu atendi ontem no consultório. Uma paciente que eu atendi por teleconsulta, ela é da região centro-oeste do Brasil. Ela chegou com uma lista enorme de problemas. Já disse que já tinha uma doença coronariana, já tinha um lúpus, claro, né? Fadiga, sintomas intestinais, e aí também, claro, depressiva, preocupada, ansiosa. Essa pessoa, ela precisa ser avaliada num contexto global, né? E me deu, assim, uma compaixão de ver a situação dela, né? E quantas pessoas estão assim hoje no Brasil, no mundo, né? E precisam, de fato, de uma luz, de uma compreensão de que ela precisa de um norte, né? Você falou uma coisa interessante que é o sentido. Realmente, o homem, ele precisa encontrar qual é o sentido, a direção da vida dele, né? Quando uma mulher, por exemplo, ela quer emagrecer, ela pode ter várias motivações para isso, né? Tanto é que no meu consultório, quando eu vou tratar uma pessoa de emagrecimento, eu sempre penso, não, emagrecimento ele vai ser uma consequência, né? Existem vários profissionais fazendo emagrecimento na praça, né? Vendendo aí canetinhas de emagrecimento e prometendo emagrecimento em 3 meses, né? Não necessariamente com saúde, né? Acreditando que se emagrecer vai ficar saudável, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que se você ficar saudável, você vai emagrecer. Entendeu? Perfeito. Ivan, e uma das coisas que gera muito sofrimento, né, quando uma pessoa tá nesse processo de querer emagrecer, de querer ter uma saúde melhor, é o sentimento de culpa. Porque a pessoa, ela já tentou muitas vezes, ela se sente muito culpada de não ter conseguido continuar aquela dieta, continuar aquela atividade física. E esse sentimento de culpa, quando ele não está iluminado pela realidade das coisas, ele gera um remorso, uma certa raiva de si mesma, que gera o desânimo. Então, uma pessoa, quando está dentro desse contexto, né, de saúde bem debilitada, uma pessoa que já tentou muitas vezes mudar de vida, mudar realmente o estilo de vida, ela precisaria primeiro entender que, veja, ela não, assim, claro que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, mas existe, por exemplo, no tempo atual, um esquema, de certo modo, assim, um sistema que induz ao consumo de alimentos que realmente, se você for pegar a questão da saciedade, os alimentos que hoje industrializados, eles são feitos para gerar a compulsão. Então, assim, eu tive uma experiência recente que estava super saciado, já tinha jantado, a minha carninha ali estava super tranquilo e me apareceu ali, né, não vou entrar em detalhes, mas me apareceu ali uns stickers, certo? Vou confessar aqui. E uns stickerzinhos ali, e eu que estava super tranquilo, eu resolvi comer um. Quando eu comi um, Ivan, impressionante, porque aquela coisa me despertou vontade de comer mais um, e mais um, mais um. Eu não conseguia comer. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei chocado, como há 5 minutos eu estava super tranquilo, estava super saciado, quando eu comi um, me desencadeou uma compulsão, sim, de querer comer mais e mais. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei assim, pensativo, nossa, que coisa. Eu também fiquei até pensando, ora, todas as vezes que eu comi demais, porque comi os produtos industrializados, eu comi porque eu fui induzido a comer mais, porque aquele produto alimentício, que eu não vou nem chamar de comida, aquele produto alimentício, ele foi feito para gerar compulsão. Sim. Então, aqui eu, refazendo aqui o raciocínio, quando muitas vezes a pessoa se sente culpada, parte da culpa dela não é dela. Parte da culpa dela é de um sistema que a gente está aqui para, devagarzinho, ir tentando lançar luz, tentando ensinar para as pessoas realmente que existe uma alimentação saudável, que ela sacia,
que ela gera um funcionamento melhor, que desinflama, que também gera essa capacidade de emagrecimento. A gente está numa sociedade dopaminérgica. Uma demanda de dopamina lá em cima, né? Quem não sabe, a dopamina é o neurotransmissor da expectativa, né? E da recompensa, né? Você, ao imaginar algo que você gosta muito, você tem um pico de produção de dopamina, por exemplo, né? Se você imaginar, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Então já estou pensando em mais tarde ficar, sei lá, assistir um filme com os meus filhos, né? O pensamento desse filme já eleva a minha dopamina. Se mais tarde eu não conseguir fazer isso, minha dopamina cai, aí tem um sintoma de frustração, né? O que aconteceu, que eu vejo muito isso acontecer? A indústria alimentícia, ao compreender a ciência do vício, a neurociência de como funciona o mecanismo do vício do hábito, utilizou isso em favor dela para conquistar não apenas clientes, mas dependentes químicos. Perfeito. Tá? Então, eles conseguem fazer uma hiperpalatabilidade, adicionando coisas que não existem na natureza. Por exemplo, na natureza não existem compostos que tenham açúcar, sal e gordura ao mesmo tempo. Tem no máximo 2, né? Por exemplo, o abacate tem gordura, né? E um pouquinho de carboidrato, né? A pizza, por exemplo, não existe pizza na natureza. O que é a pizza? É carboidrato, né? Sal e gordura. Essa junção, essa tríplice junção, ela gera um pico de dopamina semelhante a picos quando você utiliza, por exemplo, uma droga ilícita, né? Tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que o pico de uso de uma cocaína, por exemplo, é de 1000 vezes o pico fisiológico de uma dopamina, né? Que o pico, você mostra ratinhos procurando cocaína ou açúcar, os ratinhos vão preferir o açúcar, né? Então, por que a gente sabe, a gente tem conhecimento disso, né? Tem alguém utilizando essas informações para fazer produtos alimentícios, não necessariamente comida, alimentos, mas produtos alimentícios comestíveis. Aí você adiciona vitaminas para dar um aspecto de saudável. Essa pessoa, ela se torna, ela tem aquele momento de prazer e existe uma conexão entre a área tegmental ventral, que é a que experimenta o prazer, que é uma área antiga do nosso cérebro, digamos assim, com a memória. Então, você, ao comer esse doce que você comeu, você cria uma memória desse momento. E uma conexão com os seus sentimentos. Toda vida que eu estiver triste, eu vou me lembrar daquele doce que eu comi. Aquele doce me trouxe uma satisfação. Eu vou tender a voltar ao doce para refazer esse ciclo de vício. E aí eu vou adoecendo mais, gerando mais neuroinflamação, desbiose. Então, entende como há todo um ciclo de vício. Agora, como é que a gente faz para romper esse ciclo de vício? Qual seria o primeiro passo, na tua visão, né, para a gente romper? Eu estou dependente. A pessoa precisa reconhecer, talvez seja o primeiro passo, né? Depois disso. Perfeito, doutor Ivan. Antes disso, né, existe essa percepção de que a pessoa está viciada, e é interessante a gente saber que, de fato, ela foi viciada, né? Então, os alimentos, hoje em dia, eles são feitos para isso, né? Então, é interessante também a gente perceber que, assim, você fala que um vício ele gera prazer, né? O prazer gera o vício, a compulsão ela vem de um prazer, que muitas vezes ela vem ocupar um espaço vazio dentro de uma questão psicológica, da história de vida. Nós sabemos que não somos só quem está aqui no momento presente, mas nós somos todas as etapas da nossa vida. Então nós carregamos as nossas feridas, as nossas dores, as nossas frustrações, ausências, perdas. E dentro disso, quando nós não nos desenvolvemos nas virtudes, a gente muitas vezes se torna susceptível às compulsões, que muitas vezes é a própria droga, tem muitas vezes que é rede social, mas o alimento está sempre ali, porque é uma droga realmente disponível e, antes de tudo, é preciso a gente perceber que existe um movimento para nos viciar, porque tem ganhos econômicos por aí. Reconhecer a cilada, então. Exatamente, reconhecer que estamos num jogo de cartas marcadas. E eu falo isso, doutor Ivan, para que comece diminuindo um pouco o sentimento de culpa. Sim. Porque o sentimento de culpa, que gera o remorso, que gera o desânimo, é a pior coisa. Perfeito. A gente precisa da esperança. Mas o que fazer para realmente sair desse vício, né? Olha, o vício, ele está sempre na
como se fosse na base de uma montanha em que o topo é uma virtude. Uhum. Então, se alguém se identificar, eu tenho um vício de compulsão alimentar mesmo. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma temperança, eu não tenho aquela moderação no comer. É interessante que uma virtude, ela é uma força. Uma força Sim. que, se a gente pensar uma academia, quando eu vou para uma academia, qual é a única chance que eu tenho de obter força? Eu vou ter que me esforçar e eu vou ter também que ser constante. Uhum. Então, para que eu saia de um vício, do ponto de vista mais das virtudes, é um esforço de subir esta montanha, sabendo que eu não vou conquistar essa virtude, que vai ser aquele meu estado mais tranquilo, mais, digamos assim, mais estável de um comportamento que é adequado àquilo para que eu fui feito. Então, essa virtude da moderação no comer, de sair dos vícios alimentares, é um caminho, né, que passa por muitas, às vezes recaídas, às vezes dificuldades, mas que é uma subida que tem um objetivo não simplesmente de uma magreza, mas da saúde. Sim. E que, por consequência, tem uma certa magreza com massa muscular. Uhum. Né? Então, sobre o aspecto do ponto de vista de virtudes, é buscar a tentativa, né? Começar a subir essa montanha. É interessante você falando, porque isso vai, na minha cabeça eu vou pensando assim, a pessoa pode pensar, por que que eu tenho que me livrar disso? Olha, claramente nós somos os únicos animais que temos consciência, né? Que, por exemplo, um cachorro, ele sabe o que ele tem que comer. Você não vê um cachorro morrendo de compulsão alimentar. Existe algo no homem, né? Talvez um vazio dentro dele que faz com que ele procure preencher esse vazio com o que ele está comendo. Existe uma desconexão entre o que ele sente falta e o que ele busca preencher. Perfeito. Entendeu? Ou seja, se ele está triste, ele vai comer? Não faz muito sentido. Então, o que eu proponho, o que se propõe, não é simplesmente que a pessoa siga um conjunto de regras por seguir um conjunto de regras. O que se propõe é que cada um de nós precisa voltar a ser humano. E ser humano exige uma ordem. E essa ordem começa pelas funções vegetativas do homem. Dentro dos pilares, como eu trato cada paciente, as alunas também do MTSD e da metodologia que eu criei, o básico do homem, da mulher, é ajustar a sua alimentação, o seu sono, a sua prática de exercício. Isso aqui é o básico. Isso é só o começo da experiência humana. Para que esse homem e essa mulher elevados ou sustentados pela sua natureza possam, de fato, ter uma vida cheia de sentido. Né? Então, não é tu deixar de comer, não é simplesmente deixar o açúcar do café ou parar de comer um pão, alguma coisa do tipo. Qual é o sentido disso? O sentido disso é ordenar as coisas para que esse homem e essa mulher sejam plenos. Né? Então, quando essa pessoa toma consciência de que, nossa, eu não prestava atenção na minha alimentação. As pessoas hoje em dia comem sem prestar atenção o que estão colocando para dentro. Não fazem nem essa reflexão. Isso aconteceu comigo quando eu estava obeso, 23 quilos a mais, com diabetes, com exaustão física, hipotireoidismo, depressão. Eu precisei olhar para mim e reconhecer, de fato, tem algo de errado. O que é que está de errado comigo? Por isso que a gente volta ao início do tema da podcast, porque não era só uma questão de tomar antidepressivo. Claramente, a minha vida estava uma desordem. E qual é a ordem, então, da vida humana? Olha que interessante. Então, a gente começa tomando consciência de que há uma desordem. E o corpo não tem nada mais claro do que o corpo para nos mostrar se está certo ou está errado. Se o corpo ele começa a falhar, tem algo de errado na ordem da tua vida. Perfeito, doutor Ivan. E quando você fala dessa ordem, né? Quando realmente vemos a natureza, a gente vai ver tudo muito harmônico, tudo muito, com um funcionamento muito perfeito mesmo. Uhum. E, de fato, quando nós queremos uma vida bela, uma vida cheia de felicidade mesmo, não dá para a gente pensar nisso, em construir uma vida bela, sem essa primeira virtude da ordem. A gente não pode imaginar, por exemplo, um engenheiro construindo um grande edifício. Gosto muito desse exemplo do engenheiro. Perfeito. Ele não vai conseguir construir algo tão complexo
se não tiver com muita Isso. ordem. Se você vê uma grande pintura de um grande pintor, você não vai ver aquela coisa bagunçada, aquela coisa desordenada. E, de fato, a ordem, ter as coisas no lugar é a coisa mais básica. Para que se desenvolvam as outras virtudes, é preciso que você tenha uma coisa muito básica, realmente, de você saber o que vai comer, um mínimo planejamento, um planejamento do que você vai comer na semana, um planejamento do que você vai fazer, uma agenda ali para que você tenha noção de como vão ser os seus passos, você Uhum. diminua a imprevisibilidade da vida Isso. e saiba que horas você vai dormir, que horas você vai para a academia e com o que você vai se alimentar, né? Então, essa ordem assim, a base de tudo, né? Para que depois você desenvolva outras virtudes necessárias, né? Eu vejo muito você tratando, né, os seus pacientes, não, assim, pare de se mimar, né? Isso é muito legal, porque esse mimar-se é de certo modo, uma fraqueza, uma moleza que muitos de nós, quando temos o conforto muito disponível, a gente se mima, a gente quer Uhum. muito, a gente tende a querer essa coisa fácil, essa coisa que é leve, mas isso, assim, aquilo que tem valor, aquilo que tem beleza, que tem verdade, não pode custar pouco. Uhum. Aquilo é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, a saúde mental, a capacidade de viver bem com a minha esposa, com os meus filhos, de poder trabalhar, isso vale muito. E, doutor Ivan, eu no CAPS de álcool e drogas, eu falo muito para os meus pacientes que, olha, é muito valioso a tua sobriedade, é muito valioso aquilo que você vai conquistar para que isso não mereça um Uhum. esforço seu. Sim. Então, aquilo que é valioso só pode ser conquistado com um esforço. Daí o desenvolvimento dessa virtude, da fortaleza, da resistência ali nas Uhum. dificuldades. E é muito isso mesmo. Parar de nos mimar Uhum. e nos tornar homens e mulheres fortes, de fibra, que são capazes de negar aquilo que nos faz mal e querer aquilo que nos faz bem. E isso, a partir de um conhecimento, né, de chegar perto ali de médicos como o doutor Ivan, no caso, a gente consegue ir se orientando e vai caminhando nessas virtudes, da ordem, da fortaleza e de tantas outras que nos auxiliam a ter uma vida saudável. É muito interessante, ou seja, se o teu corpo tá dando sinais de ansiedade, por exemplo, ou se você tá deprimida, né? Se você sente que tá faltando sentido na vida, são sintomas, entende? Hoje a medicina trata isso como um diagnóstico patológico. É diferente. Não, ela tem transtorno depressivo. Cadê a causa disso? Cadê a causa da ansiedade? Como é que pode a gente construir um edifício? Para a gente construir um edifício, tem que ter alvará, tem que ter um laudo técnico, tem que ter um engenheiro registrado, tem que ter, né, tem que ter todo um passo a passo, senão não é nem aprovado o projeto. Não é que você vai construir. A gente tem casos no Brasil de prédios que vieram a cair e pessoas morreram por causa disso. Existe um rigor enorme na construção de edifícios e tem que ser assim mesmo. Hipocrisia, porque a gente não faz isso com o nosso próprio corpo. Né? Não há qualquer rigor na construção da nossa própria vida. Cada um faz do seu jeito. Né? Claro, está dentro do campo da liberdade. Cada um tem a liberdade, um certo espaço para ensaiar o que deve fazer da sua própria vida. Mas a grande beleza da vida vai ser encontrar de fato o seu equilíbrio interno, o seu ponto de gravidade, para que esse edifício não venha a cair. Só que o que a gente tem visto é que os edifícios estão caindo, as pessoas estão caindo doentes. Né? Estão caindo doentes por quê? Porque estão se alimentando mal. E aí vamos entrar na parte prática. Estão comendo mal, estão dormindo pouco mal, estão expostas aos ambientes, ao estresse. A quanto estresse, a quantas tensões, preocupação. Eu diria que talvez o problema do nosso século seja a preocupação. Estão vivendo relacionamentos ruins, tóxicos. Estão sem espiritualidade, sem fé, sem sentido de vida, sem um norte. Estão carregando deficiências nutricionais porque estão comendo mal, intestino não está saudável, deficiências hormonais. Vou contar uma história para vocês. Eu tive um paciente no meu consultório. Poderia contar várias histórias, aliás. O tempo é que vai nos dizer aqui. Eu me lembrei de um caso aqui, né? De uma jovem que chegou para mim, doutor. Ela chegou para mim com um semblante de apatia, de tristeza. Você via que ela estava sofrendo.
né? Uma depressão. Eu tenho essa depressão há muitos anos, doutor Ivan. Tá bom, vamos lá. Vamos conversar. E aí, o que é que eu faço? Eu sempre converso, tento exatamente, eu verifico isso tudo que eu pergunto sobre a alimentação dela, como é que tá o sono, se faz atividade física, qual é o histórico dela, como é que são os relacionamentos, que é o que uma boa anamnese médica deve fazer, né? E sintomas né, sempre pergunta, avalio se a tireoide, sinais de insulina alta, de toda avaliação metabólica que precisa estar nessa avaliação. Imediatamente eu comecei a detectar hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Tenho certeza que ela tem hipotireoidismo. Não precisava de nenhum exame para confirmar isso, né? Ela tinha todos os sinais de um hipotireoidismo. E de fato ela tinha hipotireoidismo. A gente começou reposição hormonal e ela disse: doutor Ivan, nunca ninguém me disse que eu tinha hipotireoidismo. Alexandre, 2 meses depois ela voltou no meu consultório, o semblante dela era outro. Ela chegou assim, sorrindo, menos inchada, né? Porque o hipotireoidismo dá esse inchaço, esse Sim. edema, né? Ela chegou feliz. Doutor Ivan, eu tô melhor. Eu antes achava que estava em crise, estava querendo deixar minha comunidade, não estava conseguindo servir, não tenho mais depressão, tô bem, não tenho mais fadiga. Olha que coisa impressionante. Esse organismo dela provavelmente foi muito machucado, maltratado, né? Por esse estilo de vida que assim, do Uhum. Ocidente, né? Que nós temos hoje em dia. Com alimentos muito ruins, com realmente um estilo de vida que é muito estressante e que tudo isso acaba nos deixando muito o tempo todo como se fosse em luta ou fuga, né? Causando muita ansiedade e a tireoide é uma das primeiras que acaba sofrendo, né? É. Com relação a isso. A tireoide, ela é muito frágil, muito, né, ela recebe todos os problemas, ela interfere também por causa do hormônio cortisol também, né? Queria muito falar sobre o cortisol hoje também, acho que temos... Perfeito. Acho que é, se fala muito sobre tudo isso que a gente tem falado aqui, né? Eu acho que também é importante que o MagraCast seja um portador de notícias novas, disruptivas, né? E uma das coisas que eu tenho visto muito é acerca do cortisol especificamente, né? Uma coisa que as pessoas têm falado por aí, erroneamente, é de que o cortisol é o hormônio do estresse, ponto final, né? Eu diria que o cortisol é o hormônio da vida, né? E ele reage ao estresse porque a gente está estressado, né? Então ele vai reagir, né? Vou contar a história do meu filho. Vou abrir aqui para vocês, né? É até mais íntimo isso daqui, né? Porque eu sinto que devo contar porque isso pode ajudar muitas pessoas, né? Meu filho vinha recebendo reclamações na escola. Irritado, chegou a ser suspenso alguns dias, né? Bateu nos coleguinhas, 9 anos de idade. E estudando sobre o cortisol, eu pensei, ele deve estar com cortisol ruim. Alguma coisa está acontecendo. Dito e feito, fui dosar no sangue dele, estava muito baixo o cortisol dele. A gente começou uma reposição hormonal de cortisol. Impressionante, Alexandre, a reação. Já nos primeiros dias, ele chegou para mim dizendo: Papai, eu tô sentindo que eu tô mais obediente. Tá? Papai, eu tô sentindo que eu tô mais tranquilo. Cortisol. Quantas crianças. Eu vou mexer numa ferida agora. Porque o grande tema de hoje em dia é ansiedade e TDAH. Sim. Vamos mexer um pouco nisso daí. Quantas pessoas, eu sei da tua história também com isso, quantas pessoas recebem um diagnóstico de TDAH, um carimbo, e não tem, por exemplo, o seu cortisol avaliado? Um diagnóstico de TOD, né, de transtorno, como é o nome? Transtorno Opressor, não, opositor opositor desafiador. desafiador, né? E não se avalia o cortisol. Um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma irritabilidade, uma fadiga. Porque há todo um desconhecimento, eu acho que isso passa talvez pela nossa missão pessoal até de estudar mais e publicar, talvez casos estudar e avançar no conhecimento do cortisol, da função do eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, a importância do equilíbrio do cortisol para as funções corticais, entendeu? Por quê? Porque o cortisol é o grande ativador do córtex pré-frontal. E o que é que tem no córtex pré-frontal? É a razão, é a ponderação, Tomada de decisão. tomadas de decisões, a racionalização. Ou seja, eu até brinco, o pessoal é o cavalinho da direita, eu fiz umas lives falando sobre o pare de se mimar, né? Quando você fortalece a sua capacidade de controlar o córtex não, o córtex primitivo dos sentidos, né? Ou seja,
aquela pessoa que não se domina é uma pessoa que não tem um bom cortisol, geralmente, entendeu? Qual a tua experiência sobre TDAH e qual a tua visão sobre essa questão do cortisol? O que que tu tem aprendido também? Bom, é uma coisa que eu também tenho estudado, tanto por uma história pessoal, de me reconhecer, né? Sempre com história de dificuldade de me concentrar, de uma dificuldade de manter-me acordado, certo, Uhum, Ivan? Lembro também lá na infância que eu me esforçava para manter acordado na escola e uhum. simplesmente não conseguia, Sonolência. muita sonolência, né? E de fato o cortisol, ele é esse hormônio que, junto com a melatonina, ele está ali, assim, Uhum, nos extremos, né? Regulando o nosso ciclo sim. circadiano. Então, ele envolve muita coisa. Se você dorme bem, um sono ajustado, com um horário, né, tudo escurinho ali, uma boa noite de sono, você tende a acordar com cortisol mais elevado, se você não tem nenhuma doença, De né? forma como tem que ser, né? Equilibrado. Exatamente. E você acorda disposto, acorda sem medo da vida, né? Isso. Aquela situação de uma pessoa, por exemplo, vê uma. Eu tenho um problema, às vezes assim, a pessoa se vê uma mensagem no WhatsApp e ela tem. Parece que aquela mensagem ela é um peso enorme que ela não tem coragem de abrir. Perfeito. O medo. O medo é caracteristicamente, né? Quando é muito, ele é muito exagerado, é uma característica de hiperativação límbica, né? Amigdaliana, né? Ou seja, a pessoa não tem um controle sobre as suas emoções, ela tem possivelmente uma alteração no cortisol também, Perfeito. entendeu? Então, de fato, o TDAH ele está muito vinculado a várias questões, mas uma delas é um sono que não é restaurador. Muitas vezes, a falta desse cortisol gera uma agitação, porque como se fosse uma compensação Compensação. adrenérgica, em que a Uhum, pessoa acaba. É como se ela tivesse tomado muito café, então tem a agitação psicomotora, uhum. dificuldade daquela tenacidade de ter uma atenção, porque quem. Consistência, né? Nos atos, na Isso. rotina. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai estudar, né? Quando a pessoa vai fazer uma atividade intelectualmente exigente, ela não pode estar numa situação de luta ou fuga, que é o que, né, as catecolaminas, né, que são neurotransmissores que nos colocam nessa adrenalina, ela gera essa luta ou fuga. Então, bom, se eu Ninguém estuda fugindo, né? ninguém estuda fugindo. Eu imagino só, não precisa nem estar fugindo, não, mas basta um animal aqui que eu Aham. tivesse medo, eu Meu não, vizinho que tá me atrapalhando. alguma coisa desse sentido, eu não ia conseguir estudar. Aham. Então, o TDAH, ele existe enquanto síndrome, de fato, mas eu concordo muito contigo que assim, a base metabólica, até entendendo que vivemos num mundo estressor em que a Uhum. gente não dorme como deveria, não se alimenta como deveria, e tem muito mais exigência, muito mais estresse, fica realmente uma lacuna a ser preenchida de estudos metabólicos, avaliando o papel realmente desse eixo muito importante, né, que é É, o HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, em que o papel do cortisol, penso que ainda precisa ser muito desvendado, sim. e com um acompanhamento mais inteiro, mais Uhum. completo, certamente muitas pessoas poderão, a partir de uma mudança realmente intensa e, assim, geral da vida, com alguma suplementação, é muito possível que TDAHs sejam realmente desfeitos, né? É, Diagnósticos sejam desfeitos porque a pessoa metabolicamente está melhor e ela consegue ali ter, sim. ter um desempenho. É, ela pode melhorar, a gente não está dizendo que não exista, né? Claro. Existe claramente, a gente vê as pessoas que têm mesmo déficit de atenção, irritabilidade, hiperatividade, hiperativação adrenérgica, e essa pessoa ela não consegue muitas vezes se desenvolver bem na vida, muitas vezes ela fica paralisada, não consegue ter sucesso, né? Então, essa pessoa ela precisa de uma avaliação metabólica. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi, né, que existem duas coisas muito impactantes para você ter saúde mental. Uma dieta correta, um equilíbrio hormonal. Essas duas coisas têm muita potência. E dentro do equilíbrio mental, e dentro do ajuste hormonal, uma das coisas que mais me fascina é a relação entre cada hormônio e um neurotransmissor específico. Tá? Então eu vou trazer isso aqui um pouquinho agora. Acho isso muito bonito. Acho que isso é de Deus. Isso. Acho que isso é belo demais para não falar aqui hoje, né? Por exemplo, trato muitas mulheres ali na perimenopausa, menopausa. Primeiro sintoma que surge é a ansiedade e insônia. Qual é o hormônio que está faltando nessa mulher? Progesterona. Qual é o neurotransmissor que a progesterona ativa nessa mulher e que não está ativando porque ela não está mais produzindo? GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. E o que é esse neurotransmissor? É um neurotransmissor
que é liberado entre os neurônios para acalmar a mulher. Ou seja, a progesterona ativa a produção de GABA, né? Estradiol, a mulher que tem predominância estrogênica, tem uma endometriose, tem uma ansiedade de base também. A mulher que tem muita estrona produz muita adrenalina, muito estradiol produz noradrenalina. A mulher que consegue agir muito, trabalha focada, faz 1000 atividades, né? Então, é uma mulher que tem muita noradrenalina. Já a mulher que tem muito medo, muito medrosa, mas é muito ativa, tem muita adrenalina por causa da estrona, né? Ocitocina ajuda na dopamina, né? O cortisol, o próprio cortisol, que ajuda na dopamina também e tantas outras funções, né? A testosterona ajuda na dopamina, é um hormônio bastante dopaminérgico, né? Tanto que é viciante, né? Você vê casos de pessoas que usam hormônios anabolizantes que não conseguem parar de usar. Por quê? Porque estão viciados naquela produção dopaminérgica que é a testosterona, principalmente em homens. Mas você vê mulheres cada vez mais viciadas em se aplicar ou tomar testosterona exógena, sintética, porque aquilo vicia. Por causa da dopamina. Tá? Não sei se eu estou esquecendo de alguma outra coisa, que estou tentando lembrar de outros hormônios e tudo mais. Mas é impressionante. A gente vai falando dos hormônios sexuais. Na verdade, os hormônios sexuais, eles são hormônios neurovasculares. Agora, Alexandre, olha a ferramenta que o médico tem quando ele compreende isso. É verdade. É incrível, né? O estudo da medicina metabólica mesmo, ele vai quebrando paradigmas, né? Porque aquilo que muitas vezes é tido só como um sintoma, o sintoma relatado, a insônia. Então, aquilo dali, insônia, já gera uma prescrição. Isso. Praticamente vai para o remédio. É uma coisa automática, né? Você tem ali um rol de opções, você escolhe os efeitos colaterais que aceita e você escolhe os que você não quer, né? E você vai tratar uma insônia dessa maneira. Daqui a pouco você vai entrar numa máquina, né, inteligência artificial, você coloca os seus sintomas e aquela inteligência artificial vai te dar uma prescrição. O que é que diferencia isso de um médico hoje em dia? É verdade. Na nossa formação médica, ela se transformou muito numa formação técnica. Eu sei identificar, fazer os diagnósticos, pedir os exames, leio mal e porcamente os exames, resultados, faço uma prescrição, né? Precisamos, então, recuperar a arte da medicina, que era uma coisa que eu queria muito conversar contigo também, sobre essa questão da medicina como arte, que nenhuma inteligência artificial pode jamais substituir. Perfeito. Ivan, quando você usa esse termo arte, eu acho que ele é muito apropriado, porque não dá para ser de outra forma. Assim, lidar com algo tão complexo, tão harmônico, tão belo, que é o humano, que não dá nem para dizer que é só corpo, né? Uhum. É algo tão complexo que não poderia ser uma coisa meramente técnica, mas tem que ser realmente uma coisa que respeita a beleza própria do corpo humano, né? Então, quando a gente vai entendendo, uma das coisas que eu acho muito bonitas e também gosto muito no ensino da medicina metabólica é um certo receio, vou usar esse termo, nos medicamentos, mas também em hormônios sintéticos, né? Hormônios que não são os humanos, de fato, não são os hormônios que a gente produz, né? Então, obedecer essa harmonia própria do corpo humano. Eu acho que, de fato, essa medicina, ela não é nova, porque ela é a medicina, talvez, a mais antiga que existe, né? Porque ela olha para o paciente como um todo, ela tenta perceber ali as nuances de onde aquele funcionamento não está adequado e não se propõe também a responder a todas essas demandas de uma maneira rápida, com fármacos, com medicamentos. Não, se você tem essa insônia, é isso. Se você tem essa depressão, você vai tomar esse medicamento. Então, eu acho que a medicina, ela ganha muito, talvez ela se reconstrói enquanto ciência, enquanto arte, para, de fato, salvar vidas, salvar histórias de vida, salvar pessoas, salvar pais de família, salvar mães de família. Então, isso é o que a gente se propõe a fazer e é algo muito lindo de estar presenciando e vivenciando, porque isso nos apaixona. Aquilo que a gente vê diante dos nossos olhos, e aqui eu me lembro também de uma paciente que pude, né, uma paciente que tinha, infelizmente, um abuso de uma medicação para dormir, né, de Zolpidem, assim, ela usava bastante, e assim, o rosto dela reluzente, me agradecendo pelo que ela tinha conseguido, e eu,
somos nós dois, né? Assim, tem Uma Deus nessa parceria. história, né? Mas assim, é muito gratificante saber que estamos no caminho certo e que, claro que também pelo atendimento humanizado, por olhar aquela pessoa e não querer simplesmente, eu quero só ali resolver o meu problema, que eu vou fazer a minha Uhum, prescrição e pronto, e eu não vejo mais essa paciente, mas querer a paciente ali comigo, porque eu tô olhando ela como um todo e eu uhum. quero, assim, a felicidade, o sucesso dela é o meu sucesso, é a minha Sim. felicidade. Então isso é muito rico, né? E, assim, fico muito grato, até a você, doutor Ivan, por ter também Uhum, investido em mim, por ter me convidado outras vezes, né? sim. Vamos lá, vamos estudar junto. É. E assim, tem sido uma jornada que, para mim, está no início, mas Uhum, assim, que eu quero que seja longa, que seja uhum. frutuosa. E é isso, a medicina é muito encantadora. Quando a gente descobre essa forma, né, na verdade, acho que todo médico ele tem um desejo de se encontrar com essa medicina. A gente não faz medicina simplesmente para carimbar receitas, entende? A gente de fato quer ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente entende como funciona o corpo humano, entende como funcionam os sistemas hormonais, as funções, a função da alimentação, a função da fisiologia, para que serve o sono? A gente não. Engraçado, não se ensina isso na faculdade. Para que serve a alimentação? Como é que funciona a produção energética do corpo? Né? Para que servem os hormônios, as vitaminas, os minerais? Quando a gente entende isso, a medicina ganha uma nova cor, um novo significado, e você começa a abordar essas questões dos seus pacientes. Né? Quando você oferece uma opção de mudar esses pilares, de ajustar esses pilares, de ordenar a vida vegetativa, digamos, do seu paciente, eles geralmente querem. Doutor, eu até digo para eles, né? Você quer tomar um remédio ou você quer ajustar a sua vida? E às vezes dá para fazer as duas coisas. A depender da gravidade, você precisa entrar com medicamentos. Sim. Mas o que não pode acontecer é você não dar a opção para a pessoa. Né? Como muitas vezes eu disse, você quer controlar o diabetes com remédios ou você quer ter a opção de tentar reverter esse problema e não ter mais esse problema e não ter mais o risco de desenvolver as complicações de um diabetes? A maioria das pessoas vai querer, de fato, tentar reverter. Né? Então, nós, como médicos, nos sentimos extremamente recompensados quando conseguimos reverter uma doença, quando conseguimos desmamar medicamentos. Essa é a verdadeira medicina. Né? E tem até uma frase rolando aí de WhatsApp, de Twitter, dizendo, né, que os médicos do futuro vão ser aqueles que vão retirar medicamentos, falar sobre qualidade de vida, estilo de vida. E, de fato, as doenças do nosso tempo são as doenças do nosso estilo de vida. Né? Então, hoje eu gosto de propor aos meus pacientes uma reconstrução. Né? Esse edifício está caindo. Vamos ancorar aqui, colocar umas pilastras, vamos ajustar aqui a sua alimentação, como é que está o seu sono, como é que estão suas vitaminas. Vamos começar a repor, fortalecer esse solo, esses pilares, e essa pessoa naturalmente vai começando a ressurgir. Né? Então, já falamos hoje de uma psiquiatria de um tratamento de problemas mentais, que primeiro, não é focada apenas em dar um diagnóstico, né, um DSM, qual é a patologia da pessoa. O foco não é a patologia, o foco é a pessoa. Quais são os desvios, distúrbios, os problemas que aquela pessoa tem. Né? Então, um médico, seja ele de qualquer especialidade, deveria conhecer, né, qual é o caminho para aquele seu paciente reconquistar a sua saúde, o trilho da sua saúde. Né? Então, uma abordagem que pode passar pela pressão de medicamentos, mas que não deve esquecer dessa reconstrução obrigatória da sua saúde. A não ser que você não queira, tem gente que não quer. Então, eu quero só tomar um remédio, enfim, é uma questão de escolha pessoal. Mas a maioria das pessoas vai querer de fato reconstruir. É isso que eu tenho visto na minha prática, né? Quais são as pessoas que te procuram, Alexandre? O que tu acha? Tu acha que essa visão de reconstrução, elas querem aderir a isso? Eu vejo que isso é né, nós temos desejo do bem e do melhor. O que é que tu vê na tua prática também? O que eu vejo são pacientes que hoje
graças a Deus, estão mais informados, né? A internet, ela abriu muito o conhecimento e fica difícil uma pessoa de dizer assim, eu quero um remédio para me curar da minha ansiedade, né? Uhum, Porque está muito claro que o remédio pode fazer é diminuir um pouco dos sintomas uhum, ansiosos sim. e nós, quando, né, necessário, a gente faz uso dessa medicação, mas eu digo sempre assim, a gente tem uma ideia de tirar essa medicação. Se nós nos fortalecemos do ponto de vista metabólico, ajustes na alimentação, ou então uma mudança drástica na alimentação, que geralmente é o que Uhum, precisa, né? Um olhar para o sono, uma atividade física dentro de um ajuste ali de cada etapa da vida dela, como é que ela está ali, a capacidade de produzir energia com esse exercício físico. Aspectos também psicológicos, né? Eu sempre digo que quando uma pessoa ela pode ter força, mas se ela tiver ferida, ela não consegue exercer essa uhum, força. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que me procuram com situações de compulsão alimentar, por exemplo, mas eu preciso abordar questões do passado dessa pessoa uhum, que em várias situações trazem marcas, feridas, que enquanto não forem tocadas, abordadas, até mesmo em terapia, essas pessoas não vão conseguir simplesmente superar aquela etapa e conseguir estar no presente buscando aquilo que é o melhor para si, de fato buscando uma vida saudável, uma alimentação ajustada. Então, as pessoas elas estão sim atentas a essa nova medicina, ou talvez a antiga medicina, uhum, em que elas querem uma mudança de estilo de vida. E quando nós também as compreendemos, entendendo, até dando a elas a entender o porquê da dificuldade, o porquê, por exemplo, quando a gente fala disso, que a alimentação hoje ela é montada para gerar compulsão, quando também a gente vai entendendo que é natural, de certa forma, ela ter essas compulsões, se, por exemplo, ela não está dormindo bem, se ela está com uma carga de trabalho muito grande, se ela também não tem auxílio do esposo, ou então os filhos. Então, é importante a gente dar àquela pessoa a entender que ela está num contexto compreensível, mas uhum, que nós podemos ajudar, né? Então, esse é o caminho. A gente muitas vezes lança mão de fármacos, de medicamento, mas, paralelamente, a gente vai atuando tanto na questão metabólica quanto nas questões psicológicas, fomentando sempre virtudes, fomentando a virtude da fortaleza, da temperança, que toca uhum, muitas questões da moderação, né? Eu acho muito bonita essa virtude da temperança, que uhum, é nela onde está ali, por exemplo, a capacidade de uma abstinência, de uma sexta-feira eu conseguir fazer um jejum, resistir ali uhum, o meu desejo de comer uma carne. uhum, Se eu não tenho essa moderação, se eu não tenho o império da minha razão sobre os meus apetites, eu não consigo viver de maneira ajustada, porque aquilo que eu tenho de desejo, aquilo ali não tem não combinou com aquilo que é o meu objetivo de vida. sim. Então, eu quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida profissional boa, eu quero ter uma vida matrimonial boa, mas os meus desejos, eles não estão nem aí para os meus objetivos. Uhum, Então, eu preciso ter um domínio da minha razão em relação aos meus afetos, aos meus impulsos. Então, é na virtude, é na busca da virtude, da temperança, da moderação, que eu vou conseguir realmente ter esse equilíbrio, colocar, digamos assim, os meus aspectos mais animais no lugar deles, não isso. deixar que eles dominem e aquilo que eu quero fazer, aquilo que Uhum, deu na minha cabeça, eu vou lá eu vou lá fazer, eu vou comer aquele chocolate, eu vou assim tomar aquelas cervejas, enfim, né? Então isso é muito interessante, ter esse olhar integral que eu vejo muito, né? Que você também faz no seu consultório e a gente realmente está olhando ali não para uma situação de um corpo que eu posso medicar a pessoa, sei que aquela medicação vai gerar efeitos colaterais, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, eu vou fazer uma medicação que vai te dar náuseas e que vai te uhum, impossibilitar de você comer. uhum, Então, ora, eu não tô respeitando a tua liberdade. Então, bom, é muito preferível, ao meu ver, que a gente consiga fazer o seguinte: olha, você não consegue porque você tem essa fragilidade, você tem esse trauma, você precisa se uhum, trabalhar nisso, e você é uma pessoa que ainda é fraca em virtude. Então, pare de se mimar e vamos uhum, junto construir virtudes de fortaleza, virtudes de resistência, que você vai alcançar a coisa de uma maneira muito mais uhum, harmônica, muito mais inteira. E uma virtude, doutor Ivan, ela nunca vem sozinha. Quando você está, por exemplo, querendo quando você está querendo ser mais assíduo na tua dieta, no teu plano alimentar,
você vai também perceber que quando você busca, por exemplo, uma castidade, que é realmente você quer ser moderado no usufruto, né, dos apetites sexuais, isso também favorece. Sim. Se você for olhar o pecado, né, da luxúria, ele é proveniente do pecado da gula. É. Então, as coisas elas estão interconectadas. Então, estamos falando não de um aspecto meramente cosmético, Exato. superficial, mas é de algo de dentro. Uhum. E que, para além ainda da questão metabólica, é uma questão da alma. Isso. De a pessoa se tornar uma pessoa melhor, mais moderada, que controla os impulsos e se torna uma pessoa menos, talvez, gasguita, ou então uma pessoa menos irritada, uma pessoa menos inconveniente. Então, essa proposta que a gente vai estudando e vai fomentando, primeiramente em nós, né, doutor Ivan? E aí eu coloco que não dá para fazer essa medicina, tipo assim, desse Para os jeito. outros. Vá lá e faça isso daí, depois você me conta como foi. Não dá. A gente tem que... Eu penso, eu sempre digo que é o seguinte, olha, eu só posso lhe puxar para onde eu sinto que já estou. Isso. Então, se eu estou um pouquinho acima nessa montanha, eu lhe ajudo a subir. Se eu não estou ainda, eu vou lhe dizer, olha, eu não estou ainda. Mas a gente talvez pode ir junto. Mas essa medicina, ela é muito de uma vivência concreta, real, e de transformar a nós e aos nossos pacientes em pessoas melhores. Essa é a nossa... Conduzir à liberdade. Perfeito. Né? Eu sempre falei sobre isso. A gente tem a intenção de conduzir as pessoas à liberdade. Né? Longe da escravidão das doenças, de um sofrimento muitas vezes evitável, do uso interminável de remédios, da necessidade, aquela busca louca por consultas, hospitais, exames, né? De uma vida realmente miserável. Né? Pessoas que estão sofrendo, né? A gente sabe que o sofrimento faz parte da vida, mas há muito sofrimento que pode ser evitado. Né? Dentro do método que eu acabei criando de tratamento, né? O primeiro pilar realmente é o ajuste do interior. Né? O pilar da mentalidade, digamos assim. Né? Essa mentalidade, na verdade, passa desde a reconstrução dos hábitos, vencer os vícios, a compreensão de que esse é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho curto. Né? Não é um emagrecimento pelo emagrecimento. Né? Não é uma saúde pela saúde. Mas é de fato uma reconstrução da própria vida, pelas bases. Né? Às vezes as pessoas querem ir para o céu, mas não mexam no meu prato. Não, eu quero continuar comendo mal, quero, né? Ora, o primeiro talento que nós recebemos de Deus foi o nosso corpo, a nossa vida. O primeiro dom é a vida. O que é que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu corpo? Eu estou cuidando do meu corpo com o devido cuidado, né? Nem exagero e nem ao mesmo tempo nem uma inépcia ou um desleixo, mas é o justo cuidado do corpo que me prepara para o serviço e para a missão. Nem isso nós estamos fazendo. Esse é o primeiro pilar. Eu acho que a gente pode entrar aí também aqui em cada pilar. A gente vai fazendo talvez aqui um bate-bola aqui de orientações também práticas para as pessoas que estão assistindo, né? O segundo pilar é o pilar da alimentação. E a gente pode falar um pouquinho sobre a alimentação específica, né? Eu tenho lido muito sobre o impacto positivo, por exemplo, de uma dieta low carb, cetogênica, carnívora na saúde mental especificamente. O próprio Dr. Chris Palmer lá em Harvard tem feito pesquisas clínicas, né? E depois que ele viu a primeira vez, ele não deixou mais de ver, e ele agora faz tratamento lá num centro tradicional de medicina com dieta cetogênica, tratando ansiedade, tratando toque, tratando transtornos difíceis, esquizofrenia. E a gente sabe como essas doenças estão associadas ao diabetes, à resistência à insulina. As coisas estão conectadas. Exato, doutor Né? Ivan. E é interessante que na medicina, vou chamar de tradicional, já está muito, assim, é consenso que uma dieta cetogênica é muitas vezes aquele tratamento que vai resolver caso de epilepsia infantil Sim. refratária, ou seja, aquelas crianças que já tomaram inúmeros anticonvulsivantes e que continuam sintomáticas. E muitas vezes o que resolve é a dieta cetogênica. Sim. E essa informação é interessante porque nós conseguimos até concluir, ou pelo menos entrar com a hipótese de que, de fato, uma alimentação cetogênica é a alimentação que não é inflamatória para o cérebro. Porque se fosse, claro que o resultado daquela... Seria o oposto. Seria o oposto.
E, de fato, tanto os estudos quanto a prática, e aí eu já coloco a minha experiência, né, de perceber que eu estava há alguns meses numa dieta low carb, mas eu optei por fazer uma dieta um pouco mais agressiva, por assim dizer, numa carnívora, né? E tenho me surpreendido. A sensação de vigor, de força, de capacidade mental. E o que eu fiz aqui, colocando também me expondo um pouco, é que eu tirei o meu metilfenidato, que é aquela famosa Ritalina, né? E me sinto muito bem, me sinto agudo, me sinto Olha que coisa capaz de impressionante. concentração. Claro que sei ainda que tem muita coisa para construir, para reconstruir de uma vida toda que Sim. foi talvez mal vivida no sentido principalmente da alimentação, mas eu já percebo em mim, com colegas também, amigos que estão há alguns meses numa dieta mais restritiva em carboidratos e mais, vou chamar até mais livre em carnes e gorduras, em que sentem na pele e também na cabeça, na mente, os sintomas de redução de ansiedade, de sentimento de mais disposição, Sim. né? Talvez assim, cura de sintomas mesmo depressivos. E claro que aqui não estamos simplificando a coisa. Sim, né? até porque não é simples mesmo. Não é simples mesmo. Fazer uma dieta carnívora, eu passei 5 anos para conseguir me adaptar a uma dieta carnívora. Você conseguiu até mais rápido. Eu estou na 3ª semana, Nossa. né, de praticamente zero É maravilhosa essa carboidrato. experiência inicial. E tô muito tranquilo, vivo sem... E assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, doutor Ivan, é que eu não sabia, eu não sabia que era possível. Como assim eu vou passar um dia sem comer nenhum carboidrato, sem nenhum pão, nenhuma bolacha, nenhum cuscuz, tapioca, arroz, macarrão e, assim, no meu caso, nem mesmo frutas. Eu iria morrer. Como assim? Certamente eu iria morrer. Mas a gente vai estudando, a gente vai vendo exemplos, né? E você é um deles, em que pessoas estão muito bem com alimento, fora hábito intestinal também, que já tem melhorado. Então, olha, essa minha experiência aqui, claro, ainda curta, é uma experiência para que eu, assim, muito, muito promissora para mim mesmo. E é o que eu tenho fomentado, né? Meus pacientes que me assistirem aí sabem que eu já tenho batido um pouco nessa tecla. Claro, com moderação, não precisa de uma radicalidade que eu já estou vivendo, mas uma transição. Cada um vai tendo o seu ritmo, né, de adaptação. Perfeito. Eu mesmo demorei, como eu falei, 5 anos para conseguir fazer uma dieta carnívora. Tem gente que o primeiro passo vai ser tirar o açúcar do café. Perfeito. O que já é muito, treinar o paladar. Parar de ser um mimado infantil. Né? Que eu tinha pacientes que o café da manhã era achocolatado com açúcar, pão com ovo. Entendeu? Assim, coisa que eu comia na adolescência, né? Uma hora a gente tem que parar de ser criança, já diz o evangelho, né? A gente precisa, de fato, se reconciliar com o sabor amargo e azedo, né? Isso faz parte também do se tornar adulto, né? Agora, doutor Ivan, a minha experiência, eu achava que seria até mais dolorosa, mais difícil, né? Porque quando eu vou entendendo que realmente o alimento para o qual eu fui criado é um alimento de carne, temperado ali com sal, aí eu já percebi que não ia ser tão difícil assim me adaptar. É interessante isso porque as pessoas, talvez que estejam até assistindo, podem dizer, isso é muito difícil para mim, não vou conseguir. Não é não. Não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil assim. A gente foi feito para isso. A gente foi feito para comer água, carne, sal, gorduras, né? Essa é a nossa alimentação prioritária. A gente pode comer outras coisas? Pode. Mas não necessariamente é o melhor para nós. Né? O melhor para nós é realmente uma dieta mais à base de animal, gordura, vísceras, água e sal, acabou-se. Né? É até simples, entendeu? Quanto mais a gente se aproxima de uma alimentação assim, mais saudável a gente vai ficando. Quanto mais a gente se distancia disso, mais doente a gente fica. Não é minha opinião, é fato. Basta a gente verificar as pessoas que fazem isso, os estudos que estão saindo, as possibilidades de reversão, estudos mostrando reversão de diabetes, reversão de doença inflamatória intestinal, reversão de epilepsia, remissão de outras doenças psiquiátricas. Só avaliando a abordagem dietética, que é apenas um dos pilares que a gente está citando aqui. Mas vamos para o pilar do sono. Né? O pilar do sono, como é que está... o seu sono, eu desenvolvi um burnout, uma fadiga, um esgotamento físico dentro de um contexto em que eu não parava de trabalhar, inclusive às madrugadas. Então, a importância de dormir 7 a 9 horas por noite de sono dormida.
entendeu? Para o TDAH. Nossa, doutor Ivan, eu penso que é o seguinte, para o TDAH, o sono, meu Deus, ele é muito importante, ele é fundamental, porque a capacidade. E assim, calma lá, eu não vou nem dizer só o TDAH, não. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo, tem a experiência de, naquela noite que não dormiu bem, Uhum. vai ver como é que está o teu humor. Você não está mais irritado? Provavelmente. Vai se propor ali a estudar alguma coisa. Você não vai estar menos capaz? Então, o sono, ele é fundamental mesmo. Ele é um pilar mesmo. É um pilar fundamental. E assim, eu vejo que hoje em dia, assim, a gente não tem uma vida simples. A gente tem uma vida de múltiplas demandas, né? Se for pensar assim, no público feminino, aí que tem mesmo, né? Porque a missão da mulher, ela é múltipla, realmente. Então, não dá para ser qualquer coisa. A gente precisa ser como atletas de elite, em que são treinados em alto grau de excelência, Isso. porque para desempenhar funções de matrimônio, funções de filhos, trabalho, Carreira profissional, carreira, relacionamentos. relacionamento, vida espiritual, É loucura. amizades, isso é muito. Leitura, É. cultura, isso é muito complexo. E não dá para a gente querer uma vida tão excelente que todo mundo quer, sem um ajuste fino, Sem essa ordem. sem uma ordem. E assim, a gente quando tem, por exemplo, um carro, a gente não vai dar um combustível ruim para o carro, a gente vai querer fazer manutenção no carro. Exato. E o sono, ele entra como um elemento fundamental, que não dá para a gente simplesmente ignorar ou pensar, não, eu consigo, né? Assim, eu vou achar que eu sou diferente do resto dos humanos e eu consigo dormir por um longo tempo, só 5 horas por noite. Bom, isso pode acontecer se for uma graça excepcional de Deus, mas não é o, Exato, não é o habitual. não é né? habitual. O sono realmente ele tem essa capacidade de regeneração do corpo, da mente, da saúde psíquica, né? É onde atuam os hormônios anabólicos, né? Testosterona, estradiol na mulher, o hormônio do crescimento, que é um hormônio de reparo por si só, né? E que vai reparando aquilo que ao longo do dia foi sendo danificado, né? Como se fosse a revisão do nosso corpo toda madrugada. Melatonina tem também uma função de antioxidação, de anti-envelhecimento, de reparo dos receptores hormonais. Há tantas coisas que só funcionam durante a noite quando a gente está dormindo. Então, se a gente não dorme, esse reparo, essa reconstrução não acontece. Entende como tudo na nossa vida há um ciclo de ligar e desligar, né? Noite, dia, comer, jejum, né? Então, se a gente acorda, mas não dorme, algo fica realmente impactando a possibilidade de a gente ter de fato saúde, nesse caso que a gente está mais falando sobre saúde mental, a saúde mental. Então, sem dúvida, a recuperação do sono, ela entra como pilar, e no caso, eu cito aqui como pilar número 3. Né? O próximo pilar seria o da saúde intestinal, essa sequência arbitrária eu que criei, né? O intestino na compreensão de que, a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu achei graça, existe uma conexão entre intestino e cérebro, que besteira, né? E depois eu fui entendendo que de fato há. A gente sabe que quando a gente está irritado, a gente às vezes fica constipado, né? Ou se tem um susto, pode ter um evento de diarreia. Há claramente uma conexão entre intestino e cérebro. Então, né? O que é que tu tem visto também na prática? Ivan, é interessante porque, assim, quando a gente vai entender que, quando a gente vai comer, por exemplo, nós temos uma saliva, nós temos a gente vai salivar pela comida, né? O meu estômago, a gente pode acreditar, ele começa a produzir suco gástrico. E existe também, naturalmente, o meu intestino funcionando, certo? Então, ou nós estamos dentro de um mecanismo mais do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é onde a digestão acontece melhor, ou nós estamos na outra via, que é a parasimpática. Relaxamento ou... Né? Ou tensão. Ou tensão. Né? Então, o que eu vejo muito, né, quando eu vou questionar os meus pacientes sobre ansiedade, como é que tá? Eu sempre pergunto como é que é o hábito intestinal, porque é muito comum a pessoa ter prisão de ventre, a constipação, caso de hemorroidas. Por quê? Porque tem uma vida o tempo todo estressada, não tem esse relaxamento, vai comer, tá comendo aqui, não mastiga. Eu tô comendo aqui em pé em 15 minutos porque eu tenho já que voltar para o trabalho. Então, esse modelo de alimentação, o que acontece, doutor Ivan? A gente já não mastiga, a gente já não produziu todas a saliva, a gente não
promoveu ali o melhor funcionamento do sistema gastrointestinal. Uhum. E aí o que acontece? Alimentos mal digeridos vão para o intestino e vão enquanto algo não digerido, acaba que bactérias ruins vão crescendo, gera aquilo que é a permeabilidade intestinal, em que toxinas vão entrando e vai inflamando o nosso organismo e vai gerando mais estresse, mais adoecimento, resistência insulínica. Isso. Então eu vejo bastante essa questão e uma das obrigatoriedades é de um treino, assim como o sono, assim como a alimentação, é necessário comer bem e comer corretamente dentro de um contexto de paz. Não dá nem para você ir se alimentar bem num momento de estresse e nem mesmo ir ao banheiro. Uhum. Quando a gente está muito estressado, a coisa lá não vai. Você não consegue, por exemplo, evacuar se você está numa situação de tensão, certo? E o organismo, nessa perfeição que ele tem, é assim mesmo. Né? Então é muito importante. Tudo exige um treinamento. Perfeito. Né? Agora, se você sabe o que está errado e como fazer certo, é só uma questão de tempo de você ir curando cada um desses pilares. Vai curando a mentalidade, vai adquirindo novos hábitos, vai vencendo os vícios, vai se informando sobre o que é uma alimentação saudável e vai colocando em prática, vai ajustando o que é um sono saudável e vai colocando em prática, o que é uma alimentação, um intestino saudável, ajusta a mastigação, ajusta. E aí, claro, tem que passar por uma avaliação médica, às vezes precisa repor enzimas, precisa tratar, às vezes tem um hipotireoidismo associado. Então, o que importa é que você sabendo, você tendo acesso a essa informação, você aos pouquinhos vai fazendo esse projeto na sua vida. Né? É um trabalho de longo prazo para o resto da vida. Né? Aquilo que começa agora não termina. Né? E você vai conquistando um passo por vez. O próximo pilar seria o exercício, né? Até vou pular aqui o da saúde mental, que a gente está falando sobre isso, mas o exercício para a saúde mental, ele tem uma função primordial até de recriação de novos neurônios, até mesmo de relaxamento, né? Então, o exercício correto, no ritmo adequado, né? Também é importante, né? E por último, o próprio pilar que eu chamo de ativação metabólica, que é o ajuste hormonal, minerais, a reposição de vitaminas, né? Que seria assim a cereja do bolo do tratamento metabólico, também aplicado especificamente à saúde mental. E para a saúde mental específica, é importante avaliar tireoide, que é uma grande causa de depressão, principalmente. Sim. O cortisol, que é um grande responsável tanto por distúrbios de déficit de atenção, como fadiga crônica, por exemplo. Né? A insulina também é um causador de fadiga, é um causador até de Alzheimer, né? De doenças neurodegenerativas, o Parkinson. Né? E, claro, os hormônios sexuais, que, como a gente já falou, não são apenas sexuais. Eles têm uma função de produção de neurotransmissores, de vitalidade, né? Por exemplo, a mulher que tem um estradiol ajustado, dificilmente ela vai ter uma demência, ela vai ter um Alzheimer. Entendeu? Então, olha a importância de cada coisa e quando você equilibra isso tudo, você tem, de fato, uma reconstrução, né? E quanto antes você começar, melhor, né? Sim, doutor Ivan. E de fato, realmente é uma harmonia, né, muito grande, porque não são, assim, pilares é porque é uma palavra boa, né, mas assim, é algo tão interconectado, né, então a gente, para pensar, por exemplo, em exercício físico, a gente tem que pensar também em como está a alimentação, como está o sono, como está a produção mitocondrial de energia, se essa pessoa já consegue ali produzir corretamente energia, e de fato é uma inter-relação muito, muito bonita que o corpo humano tem. E eu acho que todos nós, eu me arrisco a dizer que praticamente todos nós precisamos reconstruir a nossa saúde. Isso, é uma obrigação de cada um de nós. Claro, a gente precisa reconstruir. E uma das coisas que eu digo, ainda voltando um pouquinho para o tema das virtudes, é que a maior virtude é aquela que não passará, a virtude da caridade, do amor. Né? Então eu penso que cuidar do nosso corpo, é uma atitude de amor primeiro a Deus, que nos deu o nosso corpo, como o doutor Ivan falou, que foi o primeiro dom, né? Então é uma atitude de amor a Deus, é uma atitude de amor a nós mesmos, que precisamos nos amar. É tanto que temos ali, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Ora, se eu não me amo, eu não tenho parâmetro para amar o próximo. E também é um ato de amor para com os nossos, para com os nossos cônjuges, para com os nossos filhos, para com as pessoas que nos amam. Porque cuidando da nossa saúde, nós estamos amando aquelas pessoas. Nós estamos garantindo uma vida mais saudável, uma vida em que eu vou conseguir ter
saúde mental melhor, que eu vou conseguir trabalhar melhor, dar melhores resultados. Então, assim, é uma harmonia muito grande desses pilares que você traz para a gente, doutor Ivan, que é fundamental para a gente querer buscar essa saúde, né? Então, isso tudo com conhecimento, com estudo e com o treino, com o exercício, sabendo Uhum. que não é do dia para a noite, sabendo que não dá para mudar algo que de anos Isso. num dia, numa noite. Não é uma medicação rápida que vai resolver tudo, porque é muito complexo. E sempre lembrando daquilo, como é muito bom aquilo do qual a gente está falando, aquilo tem que custar muito, tem que custar o nosso esforço, tem que custar realmente a nossa dedicação, perseverança. Então é isso, acho que a Eu me gente lembro está... que quando eu comecei a fazer musculação, quando eu tava fazendo ali o serrote, nas primeiras vezes que eu fiz, aquilo me causava até dor de tanto sofrimento. Eu nunca me esqueci dessa cena. Era eu fazendo o movimento e pensando: eu preciso ficar forte em todos os sentidos. Por isso eu vou fazer isso aqui até o final. Nunca me esqueci disso. Porque eu tive uma experiência com a dor de ter que fazer aquele movimento, de ainda ser muito fraco, de aquele peso ser difícil para mim, mas eu perceber que se eu não fizesse aquilo ali, eu nunca seria forte. Então eu precisava vencer. Então nós precisamos também ter essa postura de nos vencer. Então toda vida quando eu digo pare de se mimar, na verdade eu digo isso para mim em primeiro lugar. Porque eu sou o primeiro mimado, eu sou aquele primeiro que precisa parar de se mimar. Eu não tô mandando ninguém parar de se mimar, né? Se você sente que isso também é para você, então é para você também. Mas eu preciso todos os dias entender que eu preciso estar forte. Eu não sou mais uma criança. Eu preciso assumir a minha missão. Eu preciso levantar aquele peso, mesmo que doa, e depois, quando eu chegar em casa, vão ter outros pesos e outros desafios que eu vou ter que superar. Então, quando você vê sob essa ótica, você entende que também tirar o açúcar do café entra na mesma lógica de se tornar forte. Fazer uma alimentação, correção alimentar, a mesmo raciocínio. E aí uma coisa atrás da outra, você vai construindo uma vida forte. Não somente um corpo forte, não somente um corpo magro, mas uma vida forte, uma vida magra, digamos assim. Vamos para algumas perguntas, né? Eu sempre gosto de deixar para os últimos minutos do podcast, do MagraCast, perguntas de seguidores queridos que mandam aqui. Então, a pergunta da Samara, tem 33 anos, ela é de Tamboril, Ceará. Ela é uma paciente querida, então fiz questão de privilegiá-la aqui nas perguntas. Como não adoecer mentalmente com as inúmeras responsabilidades diárias e influência da mídia, essa ainda assiste a Globo, talvez, para que as pessoas deem conta de todos os pilares da vida com maestria? Essa pergunta é bem interessante porque a gente falou sobre isso, né? Sobre os pilares e tudo mais, né? Ou seja, como não adoecer mentalmente com as inúmeras responsabilidades e a influência da mídia para colocar em prática esses pilares? Ela já conhece os pilares, né? Quer falar alguma coisa, Alexandre? Poderia resumir aqui, né? Eu acho que a gente comentou bastante sobre isso. Mas, Samara, a primeira coisa é você querer, você olhar a vida que você quer. Se você olhar a vida que você quer, uma vida de excelência, em que você dá conta de todas as suas áreas da sua vida, em que você quer talvez um matrimônio feliz, em que você quer ter filhos saudáveis, que você quer uma família harmoniosa, que você quer ter uma vida profissional boa, você tem que saber que é isso que você quer. E não depende da mídia, não depende das redes sociais, você quer aquilo. Isso passa pela sua saúde, não dá. Essa vida de excelência precisa ter uma vida regrada, você precisa construir a virtude da ordem, você precisa construir a virtude da fortaleza, resistindo às inúmeras dificuldades que vai haver, mas você buscando essas virtudes, você vai conseguir dentro de todos esses pilares que a gente já colocou aqui, você certamente vai conseguir essa vida bela, essa vida bonita, feliz. E também diria que é importante levar essa reconstrução com alegria. Não como uma pressão simplesmente. Eu preciso... Não, calma. Aos poucos você vai conquistando o terreno. Com força, persistência, mas também é gostoso se cuidar. É prazeroso. É bom. É importante também trazer essa leveza para essa reconstrução dos pilares, entendeu, Samara?
Então, você não vai adoecer mentalmente. Também você vai fazer as suas reposições, porque muitas vezes algumas incapacidades que você vê, percebe nesse momento, são deficiências hormonais de vitaminas. Quando você repõe, você se sente mais organicamente forte para combater, né? Vamos aqui à pergunta. Deixa eu colorir diferente aqui para eu poder diferenciar. Segunda pergunta. Lívia Miranda, de Teresina, Piauí, ela tem 34 anos. Qual é a melhor maneira ou estratégia de gerenciar a longo prazo o estresse e a ansiedade com a dieta low carb? Olha que legal. Dado que provocam os ímpetos do consumo de açúcar, por exemplo. Eu tenho lá minhas discordâncias, hein? Será que tá fazendo direitinho essa dieta? Pois é, a primeira coisa é garantir que você está fazendo corretamente, porque a dieta low carb, se você está ali adicionando as boas proteínas, as gorduras saturadas, gordura animal, você vai perceber que você tem uma saciedade grande, tá? Então, de fato, a sensação do doce, ela é uma coisa que entra mais na questão de quase uma adicção. Então, isso é difícil mesmo, pelo menos na minha experiência é difícil. Então, muitas vezes você está saciada, mas sente o desejo do doce. Aí, assim, algumas estratégias como limão, como alguma coisa assim, pode ser tentada, né? Mas isso é um caminho que eu acho que ajustando a alimentação com conhecimento, né? Buscando o conhecimento antes de tudo e se esforçando, você vai conseguir ficar muito bem. E não vai ter uma vida tão estressante não, muito pelo contrário, é uma vida que tende a ser mais simples, é uma vida que você come menos vezes, que você fica mais saciada por mais tempo e não tem aquela queda, né? De, de glicose ali que talvez você se sinta quase que desesperada por mais comida, né? A fome em quem tem uma dieta mais low carb é uma fome que ela vai chegando muito mais lentamente, muito mais tranquilamente. Então, ela está só comunicando, ó, já já você vai ter que comer. Não é aquela coisa desesperadora. Fissura para comer. Uma fissura mesmo, tá? Não, assim, às vezes, o que às vezes acontece é que a pessoa não tentou nem 30 dias. Né? Então, assim, geralmente 30 dias de uma dieta low carb bem feita, bem montada, é o suficiente para tu superar os desafios iniciais e passar, né, dobrar a esquina né, e começar a atingir os benefícios da saciedade, de uma melhor produção energética, uma maior disposição, clareza mental, né? Então, tem que ver se a tua dieta está bem formulada, será que não está comendo carboidrato a mais do que deveria, por exemplo, né? E principalmente nas primeiras semanas, há claramente uma adaptação necessária, deficiência de eletrólitos, beber água com sal. Eu falo tanto sobre beber água com sal, principalmente nas primeiras semanas de adaptação à dieta low carb, é essencial para vencer uma tontura, uma irritabilidade que pode ter nos primeiros dias, uma queda de pressão, um mal-estar, pode acontecer, né? Então, várias coisas aí, tá, Lívia, que é importante ajustar, talvez alguns detalhezinhos aí para você e persistência, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Vamos para uma terceira pergunta, se tiver mais tempo, outra, mas vamos tentar fazer pelo menos essa. É a pergunta da Graciele, outra paciente querida também, lá de Goiânia. Ela tem 43 anos e ela pergunta: doutor, a maioria das pessoas pensam que depressão e as doenças mentais é só por questão espiritual. Olha que pergunta interessante, né? Depois que passei a te ouvir, vi que é por questão hormonal. Por favor, explica o que falta no nosso corpo para desenvolver depressão. Desde já agradeço. Olha que legal isso aí. Essa visão de que as doenças psiquiátricas são doenças espirituais, né? Mas existe uma questão hormonal por trás. Fala um pouco, Alexandre, sobre a tua visão também. O ser humano ele é um ser complexo, né? Ele é feito de corpo, alma. Essa alma tem uma face, digamos assim, material, que é o nosso psiquismo, e a nossa alma tem uma face espiritual, né? Então, somos essa realidade, que ela é una, né? Não temos uma divisão, até aqui é tal coisa, até aqui. Então, o que acontece é que, no todo, até mesmo se eu quiser viver a minha vida espiritual, eu preciso da base, eu preciso ter o meu corpo saudável, né? Então, só me lembra aí qual foi o eixo da pergunta dela para A maioria das pessoas pensam depressão depressão e doença mental é só por questão espiritual. Pronto, Por e a favor, questão explica o hormonal, que né? falta no nosso corpo para desenvolver Pronto. depressão. Então, existe, né, por exemplo, um aspecto, né, até colocando a questão espiritual, existe até sim, por exemplo, uma doença espiritual, que seria a assídia, que é uma certa tristeza e preguiça, mas que
olha, a gente precisaria primeiro realmente avaliar como ela está metabolicamente. Bom, se eu quero dizer que é só, entre aspas, uma assídia, eu preciso antes saber se você metabolicamente está saudável, se sua tireoide está boa, se você dorme bem, se você tem ali, hormonalmente, se você está ajustada. Então, realmente, a base, a gente tem que olhar para aquilo que é mais básico mesmo, né? Que é a parte hormonal, e a partir daí nós vamos sim olhando questões psicológicas e até espirituais, mas sempre começar avaliando essa parte mais da base mesmo. A depressão ela é um diagnóstico na medicina, mas na verdade eu diria que é mais um sintoma. E é importante encontrar qual é a causa disso. E pode ser para cada pessoa, pode ter uma causa diferente. E pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Pode ser questões hormonais, pode ser questões espirituais, psicológicas, traumas, uma centena de causas, né? E às vezes tudo isso junto. Então, por isso que é importante, como o doutor Alexandre falou, passar por cada um desses pilares, ajustar tudo. Só esse ajuste já vai fazer uma grande melhora na vida da pessoa. E se tiver algo ainda que não ficou bem, né, fechado, que ainda não está legal, a psicoterapia, a vivência de uma fé, espiritualidade pode preencher. Todos nós precisamos, somos seres espirituais. Né? Nenhum tratamento biológico substitui o vazio que existe dentro de nós quando a gente busca as coisas do alto também. Então, todas essas coisas precisam ser consideradas, na verdade, para qualquer tratamento. Né? Porque nós não temos divisões, nós somos um ser integral. É isso? Exatamente. Vamos para mais um, a última. A Natália Ferreira, de Criciúma, de Santa Catarina, ela pergunta: gostaria de entender melhor a reação que o açúcar, carboidrato, tem no cérebro e na saúde mental. Tenho a impressão de que algumas horas após consumir açúcar, o meu humor muda. Interessante. Fico mais triste, irritada. E às vezes até choro sem motivo. Interessante esse caso dela. Essa sensação é real ou apenas coincidência? É real, não é só você que diz isso, né? Possivelmente tem a ver com o grau de alteração da glicemia, né? Gerando neuroinflamação. Ou seja, os picos glicêmicos, eles são diretamente inflamatórios. Né? E também para o sistema nervoso central. Então, existe uma relação direta, absoluta entre glicemia, pico glicêmico, variação glicêmica e o estado de humor. Né? Então, claro, aí tem que avaliar também como é que se você já tem algum grau de resistência à insulina que afeta a produção energética cerebral. Né? Então, é bem interessante isso, né? Quer dizer alguma coisa, Alexandre? Fora isso, ainda tem a questão dopaminérgica, né, do próprio açúcar, que quando a pessoa ingere o açúcar, ela vai ter ali um prazer que quando ela cessa aquele prazer, fica realmente aquele vazio, né? É como uma pessoa que usa uma droga, se ela não usar, ela vai ter uma crise de abstinência. Então é como se pudesse ser também uma certa abstinência do açúcar, essa tristeza, esse humor mais deprimido. Ela ativa aquela balança do prazer e depois volta pro lado do sofrimento, né? Que a gente lê no livro, eu não me esqueci. Nação Dopamina. Nação Dopamina. Indicou. Exatamente. É muito bom esse livro. Fica a dica para vocês lerem também esse livro, Nação Dopamina. Quando a gente tem um prazer, o nosso corpo ele tende a depois ter um sofrimento, um certo equilíbrio, né? Não existe só prazer. Quanto mais agudo for aquele prazer, maior a tendência depois de a gente ter um rebote de sofrimento. Também existe essa questão do açúcar também, né? Bem, palavras finais, doutor Alexandre. Eu sinto que teríamos aí mais 50 horas para conversar, né? Um recado final aí para o pessoal. Queria agradecer demais você, doutor Ivan, que você é um amigo muito caro para mim. Rezo todos os dias por você, eu já disse isso. Por gratidão também. E queria agradecer essa oportunidade de estar falando também para o teu público, para um público que é seleto, que realmente já te acompanha. Né? Um grande prazer para mim aqui também, de alguma forma, mostrar também um pouco do meu trabalho, de quem eu sou, porque o meu trabalho é aquilo que eu sou inteiro onde eu estou, e isso é uma alegria. Tem um caminho longo pela frente, quero também produzir conteúdo, quero também estar sempre aprendendo e distribuindo também esse meu conhecimento para quem puder, para quem precisar, tá bom? Então, grande alegria, muito obrigado para todo mundo. Muito bem, eu também agradeço também a sua presença e ter aceitado o convite de participar aqui do nosso MagraCast. Sigam o Dr. Alexandre Tomás nas redes sociais, no Instagram dele é @dr.alexandretomás, com Z no final. Ele tem foco em tratamento de ansiedade, não é isso, Alexandre? Isso, saúde muito mental, bem. ansiedade.
médico e psicoterapeuta aqui em Fortaleza, Ceará, mas também faz atendimento online. Gente, foi muito bom. A gente pincelou aqui, que não deu para falar, eu gostaria de ter falado muito mais. Saúde mental, os pilares para ajustar sua saúde mental, dieta, exercício, sono, as ações dos hormônios, vitaminas, né? Teria muito mais para a gente falar, talvez até te convide para um outro momento. Quero te pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo para que a gente possa ganhar também outras pessoas que possam chegar até aqui e ter acesso a esse conteúdo. Tenho certeza que esse conteúdo ele é transformador. Se foi para você, eu peço que você também deixe o seu comentário e compartilhe com todo mundo, né? Se foi importante para você, com certeza vai ter alguém que vai precisar assistir a esse MagraCast para ter a sua vida transformada e vai ser muito bom que você também participe dessa transformação. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se encontra no próximo MagraCast.